No combate estamos, vamos lutar com poder sem igual. Com a armadura do Senhor, vencer o dia mau. Fortalecer o Senhor e seu poder, provar ao mundo enfim. Somos o exército de Deus que nos dá vitória, sim. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do verso 15 ao 19. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo: Não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Estamos vivendo dias difíceis quanto ao zelo pela palavra de Deus. E os interesses dos religiosos têm estado acima de qualquer coisa. Portanto, agradar pessoas e exaltar homens têm sido tarefas, entre aspas, normais no meio religioso. Jesus se apresenta nesse momento como um homem contra qualquer interesse religioso e contra qualquer comércio dentro do espaço que foi consagrado para honrar e glorificar a Deus. E se coloca a favor da verdade, mostrando coragem frente a uma religião vazia que tenta preencher seus adeptos com promessas puramente materiais. A coragem de um homem de Deus precisa ser manifesta por meio da pregação pura e sem interesse pessoal. Deste modo, Deus continuará sendo glorificado na vida daquele e no meio daqueles que estão buscando sempre a verdade e não a bajulação ou o interesse pessoal. Em sua última semana de vida, Jesus tem pouco tempo restando para mostrar a verdade de Deus de uma forma prática e corajosa. Sua ação radical é mais uma maneira de ensinar a verdade. É como se fosse uma parábola de forma prática. Faz e depois ensina por que fez. Pois o que ele viu no templo, na sua chegada, doeu em seu coração. E então corrige os erros que observou e sozinho expulsa todos os envolvidos naquela prática. Aquelas pessoas estavam no lugar certo, porém com uma atitude completamente errada. Jesus estava nesse momento na parte do templo chamada Pátio dos Gentios, onde esses tinham acesso ao templo. Era um local de oração onde judeus e gentios estavam juntos. Por isso Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
Porém, os judeus transformaram o lugar, aquele espaço, num local de comércio, o que foi repudiado veementemente por Jesus, dizendo: vocês fizeram dela um covil de ladrões, perdendo assim o seu propósito original, que era a casa de oração para todos os povos. Enganar o povo e lucrar em nome de Deus revoltou a Jesus, fazendo parar tudo imediatamente. Tento imaginar Jesus caminhando entre esses locais, onde se fazem barganhas com Deus e onde o material é muito mais importante do que o espiritual, onde tentam a todo custo, entre aspas, até colocar Deus na parede para que os seus desejos e suas práticas sejam realizadas. Este momento na vida de Jesus é um dos mais importantes, porque ele não buscou simplesmente popularidade entre o povo para fazer a vontade do povo, mas ele agiu com coragem em defesa da verdade, tomando o ataque, desafiando e repreendendo a todos que precisavam ser repreendidos. Quantas vezes nós vemos coisas inadequadas entrando no meio do povo de Deus e fechamos os olhos porque não queremos machucar as pessoas. Saiba que com essa atitude radical, Jesus não machucou ninguém, mas ele não deixou de falar a verdade. Esta é a única ação agressiva do ministério de Jesus. Não agressiva com as pessoas, mas sim com o que as pessoas estavam fazendo, demonstrando assim a coragem necessária de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando este ou esta está servindo a Deus e não teme as consequências de viver e falar a verdade. Jesus explica que agiu deste modo porque o comércio tomou o lugar daquilo que era mais importante, que era a oração, o relacionamento com Deus. Como aquele etíope, em Atos capítulo 8, muitos gentios que criam em Deus, que não podiam entrar no templo, mas Deus reservou um local para que eles pudessem se relacionar com Ele. E eles iam a Jerusalém para louvar, para adorar. É importante que a gente perceba que Deus sempre pensou em todos os povos. E esse é mais um exemplo. O erro dessas pessoas, ou dos comerciantes que eram judeus, que transformaram aquele local num local simplesmente de comércio, trocando o invisível pelo visível, ou seja, a oração pelo comércio. Porém, toda ação gera uma reação. E nesse momento, os religiosos, que são os sacerdotes, os escribas, os anciãos, vão ter uma reação maligna, revelando assim que o seu propósito é puramente humano, é puramente pessoal. Estão mercadejando a palavra, não se importando com a vontade de Deus. E de forma maligna e por motivos invejosos, resolvem matar Jesus. Ao invés de vibrarem ao lado do povo que está aqui maravilhado com o que Jesus está ensinando,
eles querem eliminá-lo e preferem, deste modo, continuar no erro. Infelizmente, ainda muitos hoje agem dessa maneira. Preferem acabar com aquele que fala a verdade e continuarem no erro. Sem a coragem de enfrentá-lo diretamente, seus inimigos procuram uma maneira indireta para tirar sua vida. E até o final da semana eles vão conseguir, pois essa é a última semana de Jesus na terra. Pois ele continuará com coragem, seguindo o seu caminho e fazendo a vontade de Deus. Mesmo que você seja oprimido por pessoas que se dizem religiosas, continue firme, seguindo a verdade, seguindo o caminho de Deus e fazendo a sua vontade. Não se intimide, não se acovarde, continue pregando Jesus. Mas faça como ele, viva a verdade, para que tenha condições de pregar a verdade. Quando nos reunimos em qualquer local, hoje, como Igreja de Deus, deve ser para honrar e glorificar a Deus, e não para barganhar com Deus, ou vender apetrechos para enriquecimento próprio. Jesus mostra a coragem de um homem de Deus, com uma vida totalmente consagrada a Ele, não aceitando em hipótese alguma aquilo que vai contra a palavra de Deus. Ele não machucou ninguém, mas não deixou de viver e falar a verdade. Assim como Jesus, você e eu também podemos demonstrar a força de uma pessoa no serviço a Deus, vivendo a verdade e falando a verdade, usando a Escritura como Jesus usou, como fonte verdadeira da voz de Deus nesse mundo. Que Deus te abençoe. Condados inflamados vêm, querendo nos enfraquecer. Mas todo inimigo a Deus se renderá, pois dele é todo o poder. Sim, vá em frente, mostre ao mundo que você é filho do Rei.